nossa amiga neuropsiquiatra, que criou essa metodologia, essa abordagem da terapia transessencial, e nós vamos poder ouvi-la com mais atenção, depois a gente vai anotando, e o mais interessante é no final que cada um puder fazer algum comentário, algum questionamento. Então, a palavra está com você, Keita. Uhum. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu fico muito feliz, primeiro, de estar participando desse grupo, Comitê de Saúde Mental e Espiritualidade, porque é uma conexão, uma interconexão que eu venho buscando entender e continuo entendendo, ou buscando, continuo não entendendo, porque continuo buscando, eu acho que juntos a gente pode realmente ampliar essa compreensão, né? E fico feliz de estar com o Adalberto e todos aqui desse grupo, porque eu sei que cada um tem sua história, sua caminhada, cada um tem suas buscas, e com certeza a gente está convergindo num lugar de uma maior consciência. Então, eu vou apresentar para vocês a terapia transessencial. Né? A terapia transessencial, aqui é só vamos dizer, uma representação, né, de uma espiral cujo, né, bojo ela tem assim 6 campos da essência, que nós vamos falar mais para frente, que é o campo físico-biológico, o campo etérico-vibracional, emocional, mental, o campo da consciência, que é o consciencial, e o campo sélfico-espiritual. Mas antes da gente entrar vamos dizer, na questão propriamente dita do que é a terapia transessencial, como a Adalberto sugeriu, eu vou apresentar para vocês uma caminhada, essa caminhada do como é que eu cheguei e como é que eu venho trabalhando essa ideia da terapia transessencial. Então, primeiramente, né, eu sou filha de imigrantes e trouxe, né, eu acho que já no transgeracionalmente, já trouxe essa inquietação de lugar, de busca, de querer, assim, dessa inquietação, eu diria mais, né? Então, isso não só me ajudou, como também me deixou bastante inquieta e vem me gerando muita inquietação até hoje. A segunda coisa que foi para mim vamos dizer assim, um grande norte, uma grande luz na minha vida, foi minha tia-avó, que era a tia de minha mãe, que já em 1926 ela descobriu o espiritismo e dali para frente, como ela dizia, ela leu o primeiro livro espírita e fechou e dizia assim: dessa verdade eu não consigo negar. E já no interior de Pernambuco, ela era filha de Maria, católica, fazia hóstia para padre e se transformou radicalmente como espírita, na leitura, na dedicação. Ela tinha o dom da palavra e dava palestra em vários lugares. E foi para Recife, né, depois. E eu tinha 11 anos quando comecei a acompanhar essa tia. Ela morava lá em Olinda, relativamente perto, dava para ir a pé. Então, a minha vida nesse período, né, tinha toda a questão acadêmica, da escola e tal, mas tinha essa busca junto da minha tia, não só na parte teórica do espiritismo, mas na área social, na área de ajudar. E ela era solteirona e se dedicou toda a vida dela a ajudar pessoas, crianças, idosos, quem aparecesse na vida dela. Aí, nessa progressão, eu fui lendo todos os livros que ela tinha, que eram muitos, e lia não só os livros espíritas, mas comecei a ler livros de filosofia, livros de psicologia, eu já lia antes mesmo de entrar na medicina, e isso foi
motivado por uma melancolia que eu tinha muito forte, uma melancolia do sentido da vida relacionado a querer aplacar o mundo, o sofrimento do mundo, aplacar a dor que eu sentia em mim, como se eu estivesse absorvendo essa dor que existia no mundo. Isso, para mim, foi, ao mesmo tempo, um grande fator de estímulo, mas também um fator de sofrimento na adolescência, né? Porque juntar a adolescência com crises existenciais, com essa busca, isso foi muito forte para mim. Aí depois vem a fase da faculdade, eu entrei na medicina já incentivado pela minha tia, pelo meu pai, que era um autodidata e que me incentivava muito na questão da literatura, da leitura, e isso foi se agregando dentro de mim como forças, né? Ao mesmo tempo filosóficas, espiritualistas, intelectuais, e eu me liguei a um grupo de jovens, ainda em Olinda, que eram o monge Marcelo, ligado ao Dom Helder Câmara. Aí veio a visão do social, a visão da crítica em relação à política no Brasil, às desigualdades, toda a opressão que vivíamos na época da ditadura. Então, isso tudo foi se agregando já aquelas inquietações que me acompanhavam desde cedo, desde criança, né? Então, na medicina, que era muito um desejo da minha tia, um desejo do meu pai, que eu pudesse ter na medicina uma busca pelas fronteiras, pelas pontes, né, para integrar conhecimento, integrar a espiritualidade com conhecimento da biologia, conhecimento do psicológico, conhecimento da existência humana. Isso aí foi sempre muito forte para mim. Claro que depois, hoje, eu entendo que era um mandato, né, um desejo dessas pessoas de referência para mim, mas que eu me identifiquei totalmente com isso. No início da medicina, eu já quis fazer psiquiatria, mas as condições manicomiais da época foram muito adversas, né? Eram hospitais manicomiais, pacientes amarrados, pacientes emudecidos pela medicação, e tudo isso não me incentivou. Aí eu fiz neurologia e vim para Brasília exatamente para fazer a residência em neurologia. Então, nesse afã de sair da caixinha, né, eu diria assim, eu comecei a me envolver com grupos em Brasília que buscavam uma visão diferenciada da saúde, da educação, da agricultura, inclusive, não tóxica. Então, eu me envolvi num primeiro grupo do MPAS, do Ministério da Previdência e Assistência Social, em 1985. Era um grupo pequeno, o ministro era o Valdir Pires, que tinha voltado do exílio, e, através de um amigo comum, meu, que era amigo do Valdir Pires, nós criamos um grupo de implantação das práticas integrativas e complementares, que na época se chamava de medicina alternativa. Então, tinha a implantação da acupuntura, homeopatia, fitoterapia e saúde mental alternativa, onde era a minha parte, né? Então, nós implantamos na rede do INAMPS, em 1985, os primeiros profissionais que depois se desdobraram, e hoje nós temos toda a rede pública com a PICS, que no Ministério da Saúde, as PICS em nível estadual e regional. Eu participei também, nessa época, num grupo de trabalho de saúde e desenvolvimento integral no GDF, aí no Distrito Federal, para implantar essas metodologias na rede pública do Distrito Federal. Aí, nesse desdobramento, nós criamos o Instituto de Saúde Mental, que foi criado lá na Granja do Riacho Fundo, e, através desses contatos, nós conseguimos um projeto
que era um projeto para implantar as práticas integrativas dentro da saúde mental. Aí era assim, já o meu sonho, né? Quer dizer, como é que eu juntaria todas essas práticas que eu já vivia rondando elas, inclusive fiz a formação em homeopatia, como é que a gente poderia implantar? Então, fizemos participei, eu coordenei esse projeto já em 1988, e esse projeto foi muito combatido pela psiquiatria tradicional. Nós fomos muito criticados, sofremos verdadeira inquisição em Brasília, gente vindo da Associação Brasileira de Psiquiatria para fazer reunião com a gente. O que é que a gente estava fazendo? Que coisa era essa de usar a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia com os pacientes psiquiátricos dentro de um hospital-dia, que era o Instituto de Saúde Mental. E os pacientes não eram presos, não eram sedados, eram medicados, sim, em situações necessárias, mas o tanto que eles pudessem participar desse processo junto com a gente. Então, fazíamos grupos terapêuticos, fazíamos horta comunitária, fazíamos alimentação natural, e tudo isso fomos trabalhando junto com os profissionais da Secretaria de Saúde, que eram bem tradicionais. Então, eu vivi muita pressão nesse lugar, porque eu coordenava esse grupo alternativo, ao mesmo tempo que eu tinha que lidar, porque eu era também médica, inicialmente neurologista, depois eu fiz a formação, o título de especialista em psiquiatria, fiz um novo concurso, e isso me fez me transferir para a área da psiquiatria. Então, essa busca sempre foi assim: como é que nós vamos integrar as várias disciplinas, a fazer uma reflexão que a gente não exclua nenhum aspecto da natureza humana, quer seja o aspecto físico, da vibração, do vibracional, o eletromagnético, o aspecto das emoções, da consciência, o aspecto da espiritualidade. Então, essa pergunta sempre foi presente na minha vida. Então, a terapia comunitária... Toda vez que eu vou falar terapia transessencial, eu boto terapia comunitária. A terapia transessencial, na verdade, ela surgiu desse amadurecimento. Esse amadurecimento de integrar todos esses aspectos, né, das várias opções terapêuticas dentro de um construto harmônico e que eu considero eficiente para ajudar na superação do sofrimento humano. Porque ficava assim, ou você faz homeopatia ou faz a medicação alopática. Isso na psiquiatria, uma grande parte das vezes não é possível, às vezes a gente tem que associar mesmo. Ou você inclui alimentação natural, ou então abre mão de um tratamento oncológico, por exemplo. Então, isso sempre ficou para mim essa divisão, né? E também os aspectos culturais, que eu, em 2002, né, 2001 para 2002, eu tive assim, a grande bênção, diria, de encontrar o Adalberto. Já tinha encontrado ele num congresso no final dos anos 90, conversamos, e ele aceitou vir para Brasília para fazer um primeiro grupo de introdução e depois veio para dar a formação em 2001. Então, aí eu agreguei mais vamos dizer assim, um aspecto importantíssimo da vida humana, que é os aspectos sociais e culturais. E nesse caldeirão de possibilidades, a minha pergunta era: como é que eu posso trabalhar? Qual é a metodologia que eu tenho? Qual é a ferramenta que eu tenho que ter na mão para poder abordar uma pessoa, acolher uma pessoa ou um grupo e tratá-lo de uma forma que eu não exclua nem a pessoa, não exclua nenhuma abordagem possível. Não que eu vá fazer todas as abordagens, eu sei, não é por aí. Eu estou falando na compreensão
de abordagens integradas, né? E essa compreensão é que, para mim, a terapia transessencial é que ela traz essa ferramenta. Então, a proposta da terapia transessencial é integrar as várias propostas terapêuticas selecionadas a partir da identificação do paciente. O que a gente encontra nesse paciente, que é a anamnese, né, transessencial. Para, nessa anamnese, eu perceber quais os campos que estão, vamos dizer, disfuncionais, e aí a gente poder direcionar um encaminhamento, direcionar uma terapêutica, direcionar uma orientação, direcionar um acolhimento, que a gente possa ser o maestro dessas várias possibilidades, né? Então, conhecer, aceitar e adotar a terapia transessencial implica na compreensão dos vários níveis dimensionais da essência humana, que é esse que eu vou apresentar para vocês aqui. Né? Deixa eu ver. Eu vou passar. Voltando. Então, esses níveis que vocês estão vendo aqui, que é o nível físico-biológico, o nível etérico vibracional, porque não é só a vibração eletromagnética, tem a ver com o corpo etérico, tem a ver com toda esse plasma, essa interconexão que existe entre os seres, que ainda não pode ser medida, mas que nós sabemos que há uma interconexão. É o nível emocional com toda a sua amplitude intrapsíquica, interrelacional, familiar, cultural, social, todo esse bojo das relações emocionais. O mental, que são as ideias, né? As ideias no sentido de como eu vejo o mundo, como eu penso, como eu elaboro racionalmente aquilo que eu estou vivenciando emocionalmente, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou percebendo do mundo. Aí depois vem o nível consciencial. O nível consciencial, ele é mais do que o mental, ele é mais do que o emocional, porque ele já é um salto, né, qualitativo e de percepção, que eu vejo o conjunto, eu vejo o todo, eu não vejo só as partes separadamente. E, finalmente, o nível do selfico espiritual. Então, aí eu mostrei para vocês aqui no começo, foi deixa eu ver, vou avançar aqui para a gente ver a espiral. Então, vocês estão vendo aqui essa espiral, né? Para mim, essa proposta ela está ligada a uma espiral que está sempre em funcionamento, está sempre em movimento. Henriqueta, desculpa, Henriqueta, a gente não está conseguindo ver a espiral, desculpa. Onde é que está? Não chegou aí, não? Chegou? Não. Para mim, chegou, na lateral. Na lateral direita, em cima? Eu estou vendo também. Lateral, O slide que nós estamos vendo é aprofundamento, está em vermelho. Agora chegou. 3 temas importantes. Chegou, Ricardo? Está escrito assim, três princípios do meu. Aí tem uma espiral à direita em cima. A pergunta que todo médico terapeuta. Para mim chegou. O meu ainda não chegou, não. Engraçado. Então, para responder, né, a pergunta que todo médico, terapeuta, integrativo, em qualquer área, se coloca: como avaliar, tratar e acompanhar os pacientes dentro de uma visão da totalidade e, especificamente, dentro da visão da espiral transessencial. Porque nós temos o nível físico-biológico, que é esse primeiro nível da espiral, depois o etérico vibracional,
o emocional, o mental, a consciência, que é esse grande salto da visão do todo, e o selfico espiritual, que é a conexão com a espiritualidade. Então, essa pergunta é que a gente, como terapeuta transessencial, a gente tem que se fazer para perceber qual desses níveis vão estar com alguma questão, vão estar disfuncionais, ou um ou mais níveis, para a gente começar a direcionar o tratamento. Porque quando o paciente chega, quando a pessoa chega, quando a gente está realizando um grupo, a gente percebe que tem várias demandas ali. Mas, naquele momento, para aquela pessoa, para aquele grupo, qual é a necessidade fundamental? Aquela onde a gente vai começar a avaliar, vai começar a entender melhor e começar a encaminhar essa pessoa, quer seja para fazer algum trabalho dentro da nossa área ou algum trabalho em parceria com outros profissionais, para poder entender por onde começar. Porque, claro, que a pessoa não vai fazer 4, 5, 6 terapêuticas simultaneamente, até porque nem é possível, às vezes, e nem ela teria acesso. Mas a gente vai percebendo, pela personalidade dessa pessoa, do que é que ela aceita. Eu não acredito na homeopatia, a pessoa pode dizer. Mas ela já aceita a acupuntura, porque é a acupuntura que ela vê que tem uma coisa mais, vamos dizer, mais concreta. Ou então ela não aceita uma psicoterapia, mas aceita um trabalho de uma constelação familiar, por exemplo. Então, dentro dessa anamnese, dentro dessa conversa, a gente vai percebendo qual é a sensibilidade e qual é a necessidade dessa pessoa. Então, a anamnese da terapia transessencial, ela traz, assim, primeiro, uma compreensão dessa pessoa, ela traz uma forma de entender cada pessoa dentro da sua peculiaridade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou voltar um pouquinho, que eu coloquei os princípios da terapia transessencial, e eu gostaria de falar para vocês que são 3 princípios fundamentais. Primeiro, a pessoa é o próprio agente da sua cura. Então, claro, nós vamos oferecer um caminho terapêutico, vamos oferecer uma orientação, mas sem perder de vista que essa pessoa ela tem a própria chave da sua cura. O segundo princípio é: não existe cura sem autotransformação. Aí vem toda a questão da resiliência, toda a questão do empenho, toda a questão da decisão dela de superar, ou, se não superar, mas lidar com aquilo de uma outra forma. Então, essa autotransformação é o segundo princípio. O terceiro princípio, a relação terapeuta-paciente, deve ser baseada na empatia, na compaixão e na confiança mútua. Então, esses 3 princípios que compõem a terapia transessencial, eles têm que ser a base. Independente de qualquer terapêutica que eu vá introduzir, que eu vá encaminhar, que eu vá a trabalhar com aquela pessoa, eu tenho que ter esses princípios, eu tenho que acreditar que essa pessoa seja capaz de trabalhar a sua própria superação e, se for o caso, a sua própria cura. Então, a partir daí, né, esses 3 princípios, eles vão dar aquele caminho, eles vão dar a transformação que essa pessoa precisa. Essa terapia transessencial ela é baseada em, vamos dizer assim, em bases filosóficas e científicas, que eu coloco aqui das áreas médicas e psicológicas, das áreas filosóficas, tanto oriental como ocidental, as ciências emergentes, a nova biologia, a nova cosmologia, a nova física, a compreensão das leis do universo. Então, essa base de conhecimento ela converge para
entender a consciência, né? Que as novas ciências, elas estudam a realidade de forma diferente. Não aquela realidade limitante, né? Mas uma realidade que transcende o racional, que transcende a limitação dentro de um viés científico limitante. Pelo contrário, existe uma realidade que temos que ampliar para poder até entender. Entender a realidade além da matéria, do espaço e do tempo, e compreender as leis sutis do universo. Por isso que é importante a leitura, né, de todos esses conhecimentos que as novas ciências têm trazido para a gente. E essa compreensão intelectual, teórica, ela aprofunda 3 temas importantes: o estudo da consciência, a relação do psiquismo com o mundo quântico e a conexão com a espiritualidade. Então, dentro de tudo isso que a pessoa vai estar trabalhando, quer seja através de uma área integrativa, complementar, de uma meditação, de uma autocompreensão, de um trabalho voluntário, que é algo que eu indico muito para os meus pacientes, ela vai tendo que trabalhar nela, sobretudo, essa compreensão de si mesmo, da sua capacidade de se autotransformar. Então, essas disciplinas todas, que eu não vou entrar em detalhe, nesse meu livro, que o Adalberto gentilmente fez o prefácio, esse novo livro que eu estou lançando agora sobre autotransformação e cura, eu faço uma leitura de todas essas bases relacionadas a cada campo da terapia transessencial. Então, aqui vocês têm algum exemplo da física quântica, da teoria holográfica, da metaenergia, que é a energia de cura à distância, da teoria do universo consciente, e por aí vai, para a gente entender que nós não estamos falando só nesse corpo físico até o limite da pele. Nós estamos falando de um ser que está se conectando com a realidade, com o planeta, com a humanidade, com o universo, né, como um todo. Aqui são alguns exemplos dessas ciências, né, da epigenética, da inteligência celular, dos campos morfogenéticos, da relação cérebro-consciência, que nós também estamos trabalhando como base da terapia transessencial. Então, passando, né, que eu já falei um pouquinho da anamnese, aqui tem um quadro das relações entre os campos da terapia transessencial e algumas áreas científicas, né? A teoria polivagal, o campo eletromagnético, os campos morfogenéticos e a relação com os seus autores, né? Inclusive, por exemplo, dentro do campo emocional, eu tenho 3 bases das áreas psicológicas. A teoria psicanalítica de Carlos Gustav Jung, tendo Fritz Perls, que é a Gestalt terapia, e a logoterapia esqueci o nome. Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl, exatamente. Então, essa relação, né, que a gente vai trazendo esses autores para encontrar esse ponto de conexão. E aqui no próximo, eu, né, não tenho a intenção de explorar todas as terapêuticas, mas no livro que eu estou lançando agora, e aqui tem um resumão, bem um resumo, cada campo desse teríamos algumas terapêuticas, algumas abordagens que vai realmente harmonizar esse campo. E tem uma proposta dentro da terapia transessencial que diz o seguinte: cada campo que eu harmonizar vai ajudar todos os demais. Porque, como é uma espiral, você ajudando a melhorar o emocional, você também vai melhorar as doenças psicossomáticas que estão projetadas no corpo, você vai dar mais tranquilidade, mais percepção da realidade no nível da consciência, e vice-versa, né? Então,
cada campo que a gente entra, então, se você é um terapeuta da constelação familiar, vai trabalhar a transgeracionalidade, vai trabalhar os aspectos de transgeracionais que estão interferindo na sua vida, na vida do paciente, então, automaticamente, você vai libertá-lo de alguns entraves para eles poderem trazer, dar essa fluidez nessa espiral. Então, aqui tem vários exemplos de terapêuticas que podem ser, e no livro eu estou abordando sinteticamente, lógico, essas várias abordagens, exatamente para mostrar como exemplo de uma integração, que não há uma contradição entre você usar uma medicação ou alopática ou homeopática e mesmo fazer uma terapia. Como é uma forma que você teria para integrar essas várias terapêuticas que você está indicando para o seu paciente, de forma que não haja uma contradição. A primeira coisa é que o paciente sinta que nós, profissionais, estamos ali acolhendo sem a priori, sem preconceito, sem interpretação, sem exclusão de alguma coisa que ele traga para poder inserir nesse processo. Então, aqui eu coloquei são livros que estão na Amazon, estão abertos, são free, que eu coloquei nesse programa do Kindle Unlimited, e tem os livros da terapia comunitária, tem os livros da terapia transessencial, e tem, né, além disso, nós estamos com esse livro de Superando a Depressão, que eu já fiz uma introdução à terapia transessencial, e agora estou trazendo esse da autotransformação e cura, que é um aprofundamento da terapia transessencial com todas essas bases. Então, dentro disso tudo, eu gostaria de fazer... É uma pergunta que eu faço muito às pessoas que eu acolho e gosto de fazer também nas minhas falas. Que esse momento de grande desafio que nós estamos vivendo, né? A pergunta é: o que podemos fazer por nós, por aqueles que amamos e pela humanidade? Qual o sentido da minha vida? E qual a minha missão? Eu acho que a gente trabalhar com as pessoas nessas perguntas... Tem um par de perguntas que eu vou... O que é que o planeta pode fazer por você e o que é que você pode fazer pelo planeta? Desde do meio ambiente, da proteção do planeta, da sobrevivência da humanidade, até de plantar uma árvore no lugarzinho que você encontra próximo da sua casa e você possa contribuir minimamente com aquilo. Então, acho que essa lição de vida é o que nós verdadeiramente passamos para aqueles que a gente atende, para aqueles que a gente acolhe na nossa caminhada como terapeuta. E é isso. Estou aberta para conversa, para discussão, para... Tá certo. Então, obrigado, Henriqueta, por ter apresentado de uma maneira bem sucinta um pouco da tua proposta, né? Eu destacaria 3 coisas. Primeiro, essa tua eterna inquietação em busca de algo, essa curiosidade que eu acho que é típico dos pesquisadores. Ele nunca está satisfeito, ele está sempre questionando, né? Toda certeza é uma prisão. Então, quando eu vejo as pessoas inquietas, é porque estão em dúvida, questionando a si, questionando e buscando. Então, eu admiro muito esse teu lado, por isso que você conseguiu ultrapassar fronteiras. A segunda, quando você falou, na época, começou, chamava de medicina alternativa. Olha, o alternativo pressupõe que é uma polarização, que é alternativo, ou um ou outro. Exato. Como se um fosse o certo e o outro fosse a antítese do certo. Uhum. Isso é tão alternativo que o outro lado sempre se manifestava para vir fiscalizar
para saber se você estava transgredindo as regras, né? E eu acho que hoje a gente não chama mais de alternativa, a gente chama de medicinas complementares. Então, aceitar que o meu modelo é uma parte e que eu preciso do outro que me complementa. Então, a gente começa a sair desse ego para uma dimensão mais ecológica, de ver as outras profissões. E a terceira que eu achei interessante, o que você falou, é que curar não é eliminar sintoma, e sim despertar consciência transformadora. Eu acho que esse talvez seja a essência da sua proposta. É que eu, como psiquiatra, como psicoterapeuta, não estou preocupado na normalização das condutas, mas na transformação do ser. Que a pessoa entenda e acredite que ela pode ser diferente, que eu posso estar doente, mas eu não sou um doente. Então, tem uma dimensão de fé. Por essas três coisas que eu anotei aqui, que nós poderíamos abrir agora para os comentários, ou perguntas, ou questionamentos dos participantes. Eu queria saudar o Dr. Ricardo Gelman, que fazia já um bom tempo que eu não o via. Eu vi que ele estava ali, não sei se ele conseguiu sair. Então, quem gostaria, a partir do que nós escutamos, o que as questões da doutora Henriqueta me interpelou, me fez pensar? Só abrir o microfone. Rubens. É mais uma curiosidade. Parabéns, professora Henriqueta, aí, uma maravilhosa apresentação. Que oportunidade de conhecer, né? E eu fiquei aqui pensando mais algumas perguntas, mais de curiosidade mesmo, aprender um pouquinho mais. Isso vai ficar gravado, né? Os alunos, as pessoas, os pesquisadores que os médicos tiverem interesse, né? Talvez tenham a mesma dúvida, né? Eu vi na sua vida, né, uma área forte aí dentro do kardecismo, né, espiritismo. É uma área que tem muito interesse também, mas é uma questão pessoal, né? Mas, enfim, uma das questões que eu fiquei curioso, você se baseou um pouco nessa obra de André Luiz, que eu fiquei pensando muito nesses livros que a gente lê, né? Teria uso também de passes, de água fluidificada, uso de oração, de algo parecido assim que a gente pratica dentro do kardecismo, né? Isso é uma pergunta que eu teria para fazer. A outra, que eu fiquei curioso também, quando a professora falou sobre o uso de várias possibilidades terapêuticas, eu achei isso maravilhoso, porque dentro da medicina tradicional, que a gente costuma praticar e ensinar, né, no ensino de ginecologia, a gente fica muito centrado num tema, né? Eu achei muito rico isso. Mas se a paciente, às vezes, tem uma dificuldade de escolher, ele é o principal responsável pela sua cura, né, igual a professora falou, mas se ele não conhece a homeopatia, não conhece a acupuntura, não conhece a constelação familiar, aí o terapeuta, né, transessencial vai escolher por ele. Mas as duas questões mais, assim, de curiosidade mesmo, se tem, assim, um foco dentro do kardecismo puro, né, se usa essas técnicas deles também, né, e quando o paciente tem dúvida, assim, como é que ficaria? A própria terapeuta transessencial vai escolher pelo paciente, né? Interessante, assim, centrar tudo, né, num só terapeuta, que a gente acaba encaminhando todo mundo, né, dentro da medicina tradicional. Isso é muito bom para o paciente, né? Eu achei muito rico isso. Parabéns, obrigado. Obrigada, Rubens, pela sua pergunta. Eu acho bem interessante. Como eu falei, eu comecei, né, foi o meu despertar, foi dentro do espiritismo, e minha tia, que era kardecista ortodoxa, palestrante da Federação Espírita de Pernambuco, e leitora compulsiva, então ela era muito assim, dentro da caixa de kardecista. Mas ela dizia assim para mim, ela me chamava de Quietinha, né? Ela dizia assim, Quietinha, você tem que ler tudo. Tem que ler tudo. Obras espíritas, não espíritas, filosóficas. Ela não dizia para ninguém isso, ela dizia para o povo só ler as obras espíritas. Para mim, ela falava isso, porque ela dizia assim, você vai precisar. Então,
eu fui saindo da Caixa, mesmo quando eu estava acompanhando o trabalho dela, e eu já lia outras coisas, e já lia Pietro Baldi, por exemplo, eu já li os pré-socráticos ainda na adolescência. Então, quando eu cheguei em Brasília para fazer residência aqui aos 24 anos, eu descobri um mundo mais amplo, fora da caixa da religião, né? Então, nesses anos todos, eu fui saindo da religião e fui me sentindo, eu nem sei que nome tem, mas eu diria que é uma pessoa aberta e curiosa. Talvez né? menos religiosa e mais espiritualizada, não? Pois é, quer dizer, assim, tipo, quando chega uma pessoa em sofrimento vem de uma religião evangélica ou de outra religião, eu tenho a mesmo acolhimento que qualquer outro. Você falou dos passes, tem tantas outras formas de passar essa meta-energia, inclusive a ciência está estudando essa meta-energia, que é a energia emitida por uma pessoa que chega a outra, quer seja 1 metro de distância a 100 quilômetros, milhares de quilômetros à distância. Então, para mim, isso foi uma amplidão tão grande, uma amplificação tão grande, e eu agradeço muito essa base, porque foi uma base que me incentivou a ir mais longe, né? E eu não indico nenhuma atitude religiosa em especial, mas eu tento puxar da pessoa o que é que ela acredita. Se ela não acredita em nenhuma religião, não acredita em Deus, ela acredita em quê? Ela acredita no amor, ela acredita na natureza, ela acredita no ser humano, sabe? Então, eu acho que o que vale é o que ela percebe como sagrado. Então, esse sagrado, para mim, é o caminho. Agora, a pessoa vai direcionar a sua forma de lidar. O que não dá é viver sem sentido de vida, o que não dá é viver fechada no mundo de consumo materialista, o que não dá é a pessoa viver para si, sem pensar em fazer algo pelo outro e pela humanidade. A sua segunda pergunta, eu acho que eu já respondi, Rubens, que, na verdade, eu posso indicar uma técnica complementar, sim, porque eu percebo que para aquela pessoa, talvez, né, uma acupuntura, se tem sintomas de dores, se tem sintomas disfuncionais, eu posso fazer isso. Mas eu primeiro procuro saber como é que ela vê como é que ela aceita tudo isso, né? Porque algumas pessoas, às vezes, são duras, né? Elas acham tudo não é científico e fecha a questão. Então, esses a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Beleza. Cada um é diferente, né? Nós temos aqui o Ricardo e o Biraci. Quem tiver mais apressado, na França. Vocês estão me ouvindo? Vamos, Ricardo, pode falar. Então, eu primeiro cumprimentar todos, Adalberto, Henriqueta, muito obrigado pela apresentação, todo mundo. Eu estou na estrada, então eu acho que se falhar a minha ligação, eu tiro minha câmera aqui para melhorar. Então, Henriqueta, primeiro, parabéns pela coragem da estruturação, né? Porque eu acho que todos nós criamos uma visão de mundo, né, dentro da nossa área da saúde, mas você teve uma iniciativa de estruturar, batizando, inclusive, como terapia transessencial. Então, assim, é uma visão ordenadora do meu ponto de vista, porque você coloca a multidimensionalidade do ser humano, traz referenciais teóricos importantes. Isso é ordenador para o dia de hoje, em que cada um se especializa em uma terapia ou em alguma abordagem, né? Eu não estou falando nem das profissões, eu estou falando, às vezes, de abordagens. Uhum. Obviamente, aquele slide que você apresentou, dentro de cada dimensão, quais as terapias que abordaria, aquilo ali daria para fazer um trabalho muito bonito
de expandir, porque tem outras terapias de outros países, ou até do Brasil, que a gente poderia pensar contigo de classificar de acordo com a dimensão. Por exemplo, você não colocou a arte, pelo menos eu não vi, como terapia, e ela estaria atuando diretamente na parte emocional, ou, por exemplo, na parte espiritual ou de consciência. Tem uma terapia que eu gosto muito, que é aconselhamento biográfico, que dialoga muito com terapia comunitária integrativa. Enfim, eu não estou querendo aqui trazer isso, mas só que dizer que isso daria uma pesquisa ordenadora, porque eu acho que hoje um grande desafio das práticas integrativas é que a gente tem um monte de terapias, mas a gente precisa saber priorizar, e você trouxe isso de uma maneira muito clara, né? Qual é o momento do paciente, onde que deveria ser priorizado pela disfuncionalidade. Então, agora, minha pergunta é... Saiu do ar, Ricardo. Está falhando. Ninguém está te ouvindo, não, Ricardo, agora. As perguntas que ninguém tá... eu parei. Eu fiz uma pergunta. Não sei se deu para pegar a pergunta final. Eu não. Parei de falar. Repita a pergunta. A pergunta é como é que está o momento da terapia transessencial, como é que está esse momento da tua biografia em termos de estruturação, se você tem discípulos, se já está institucionalizado, como é que está o caminho desse desenvolvimento da terapia? É isso. Transessencial. Eita. Posso responder? Então, o que eu tenho feito já há alguns anos são workshops e cursos e palestras, né? E agora, com esse livro, que é um livro assim de base, vamos dizer assim, que traz toda essa base para poder se entender cada campo e cada campo como é que se relaciona com essas terapêuticas. Eu vou lançar esse livro agora no primeiro semestre. Junto com o lançamento, eu estou lançando também uma série de cursos e workshops para poder trabalhar isso e formar pessoas, né? Tem algumas pessoas que já me acompanham, que já estão usando essa terapêutica na sua prática terapêutica, já dentro da sua trabalho, né, como terapeuta. E isso tem me dado muita alegria, porque as pessoas estão vendo assim esse resultado desse ordenamento. Eu gostei da palavra ordenamento, né? Então, a minha ideia é essa. E agora, uma ideia assim, eu estou num grupo na universidade, estou dando uma disciplina no grupo chamado Ciência, Arte, Filosofia e Espiritualidade, dentro da Universidade de Brasília, dentro do CEAM, que é o Centro de Estudos Multidisciplinares Avançados, dentro da Universidade de Brasília. E eu estou dando, nesse semestre, como professora voluntária, eu estou dando uma disciplina sobre terapia transessencial. Aí eu vou dar as bases filosóficas, científicas, para os alunos das áreas de saúde, né? Abrangendo um número maior de profissionais. Mas a minha ideia é fazer uma formação mesmo, assim, com mais densidade, mais apropriada, para que as pessoas se apropriem melhor desse instrumento. A minha ideia é essa. Beleza. Biraci, pois a Milene. Oi, gente, boa noite. Gratidão, Henriqueta, pela sua apresentação, que já vai dar 10 horas da noite. Eu senti falta, eu não sei se talvez por um momento que eu entrei, eu caí umas 2 vezes, foi de ouvir mais sobre a espiritualidade, sobre os recursos acadêmicos. Ultimamente é muito fácil a gente ver. E eu fiquei curioso também, qual é a tua resposta para aquelas 3 perguntas no final?
Essas perguntas eu sempre me fiz, Biraci, e eu acho que eu não tenho uma resposta definitiva, mas eu não me vejo sem ter um sentido de vida. Tanto é que tudo que eu vou vivendo na vida, o que me sustenta é saber que esse sentido está sempre na minha frente, né? E essa missão que eu gosto da palavra missão, não no sentido necessariamente dentro de uma religião, mas a missão de ser humano. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou só para gastar água e energia do planeta? Né? E eu pergunto isso para os pacientes, estão aqui só para isso? E eles ficam assim meio espantados, né? Porque eu acho que é isso. Né? A humanidade, para mim, é um ser só. E somos células. Então, se eu tenho uma missão como célula, como parte desse ser, eu tenho que estar sintonizado. E o sofrimento vem quando a gente sai dessa sintonia. O pessoal lá dos Vedas, lá de 5.000 anos atrás, já falava, né, do karma e do dharma. Então, o karma é quando eu saí dessa linha de sintonia com a vida, com a construção, com o crescimento e com a consciência planetária. Quando eu saio, algo me volta para dentro, me puxa para dentro para eu sintonizar nessa linha. E isso é o karma. Agora, o dharma, o que é? É quando eu tenho consciência dessa minha missão, desse meu caminho, e eu faço isso com alegria, eu faço isso com prazer, eu faço isso com força, porque aquilo faz parte de mim. Não é uma coisa que alguém botou na minha cabeça. Então, as perguntas que eu coloquei, eu acho, para mim, é assim, eu me sinto parte dessa lei, que eu acho a lei universal, que é o dar e o receber. Eu aprendi e me ampliei também com o Adalberto nisso, né? Aquele próprio movimento de dar e receber, do quarto chakra. Eu acho que é a lei universal. A lei universal. Se a gente sai dessa lei, a gente vai ter alguma coisa que vai nos mobilizar para voltar para essa sintonia. E eu acho que se a gente fizer isso com consciência, a gente sai dessa linha kármica e entra na linha dármica, que é a nossa visão do comprometimento com o outro, com a humanidade. Né? Beleza, Henriqueta. Milene? Boa tarde a todas e todos. Henriqueta, parabéns pela apresentação, que orgulho, que honra, né, poder ouvi-la, conhecer um pouco mais da tua história pessoal e como que você conseguiu sistematizar a terapia transessencial. Eu fiquei com muitas dúvidas, assim, curiosidades a respeito da terapia, apesar de já ter lido sobre ela. A primeira coisa, assim, na tua prática clínica, em que condição, em que contexto você percebe que a terapia transessencial é mais efetiva, com que tipos de resultado? Qual que é a contribuição da terapia comunitária para a construção do que é a terapia transessencial hoje? E eu pensei, a transessencial é só uma abordagem clínica ou ela pode ser feita de uma forma coletiva? Tá. Legal, obrigada pela pergunta, Milene. A terapia transessencial é um pensamento, é uma forma de pensar, é uma forma de ver as suas tarefas, a sua forma de lidar com o outro, né? De lidar com o acolhimento, de lidar com o cuidado do outro. Então, dentro da parte teórica, eu incluo, né, a parte da educação, eu incluo a parte das artes, né, que até o Ricardo lembrou, eu incluo a área não só da área médica, psicológica, das terapêuticas em geral, da postura diante do cuidado do meio ambiente. Eu acho que quando a gente percebe isso, porque a lei tem um princípio, né? Eu acho que o universo ele tem
um princípio, e quando a gente se conecta, independente do que tarefa você está desempenhando, a gente se encontra nesse princípio. E eu tenho feito essa proposta, como eu até antes da terapia comunitária, eu fiz a formação em Gestalt de grupo, eu fiz a formação em grupo. Por isso, quando eu encontrei a terapia comunitária, eu achei que tinha tudo a ver e me encontrei totalmente, e acredito muito no grupo. Então, eu aplico a terapia transessencial no grupo, eu aplico individualmente, eu aplico nas relações com outras áreas que, às vezes, eu sou chamada para trabalhar, para fazer, né, algum trabalho coletivo. Então, eu acho que ela tem, porque é um princípio, né, e uma visão. Claro que cada um vai aplicar dentro daquilo que faz, né? Beleza. Flávio Goulart, você quer falar alguma coisa? Microfone, liga teu microfone. Só apresentando, o Flávio é meu companheiro, Ah, ele é médico, doutor em saúde pública, escritor, e nós estamos agora pensando juntos sobre a terapia comunitária dentro da capilaridade dentro do SUS, que eu te falei, Adalberto. então ele é o sortudo, né? Eu sei. É o sortudo. Com certeza. É um Beleza. privilégio com vocês também, não só com ela. Beleza. Obrigado. Selminha, do Pará, quer dizer alguma coisa? Você estava ouvindo tanto com seus olhos que eu queria ouvir a sua boca. Eu gostaria de, não sei se é complementar, mas dizer que eu me sinto exatamente como há não sei quantos anos atrás, quando conheci o Adalberto, na Universidade da Amazônia, ouvindo falar. Eu disse para mim mesma, pronto, é essa pessoa que vai me ensinar um caminho diferenciado na saúde mental. Porque, como vocês sabem, eu sou enfermeira psiquiatra. E ouvindo a Henriqueta falar, me passou na cabeça, veja se faz sentido isso. Muitas tragédias poderiam ser evitadas, porque se eu sou um ser humano protagonista, né, conhecedor da minha consciente da minha participação no universo, eu cuidaria bem do meio ambiente, eu cuidaria bem do lixo, eu cuidaria bem da água, eu cuidaria bem da vida, né? Então, é isso que você me passa com todas essas informações maravilhosas. Como sempre, aprendo muito com vocês todos, com você hoje em especial, e já me candidato para ser uma aluna sua, quando você organizar a formação. Adorei sua fala, meus parabéns, e só gratidão. Só gratidão. Obrigada, Selma. Obrigada. Beleza. Pessoal, questão do nosso horário, só que a gente precisaria ver quem seria a pessoa que vai falar no próximo mês. Se já tem alguém inscrito, não sei se foi a Milene ou quem foi, se já tem que ser alguém que... Professor, eu tinha me inscrito, mas assim, vendo o nome de peso de Henriqueta anteriormente, o senhor, eu sinceramente fiquei assim pensando, será que devo? Claro que deve, Fiorita. É a mesma coisa. Para contrabalançar o chumbo, a pena. Tá ótimo. Se for para buscar o equilíbrio, eu topo. Depois veja a idade, você é uma menina nova. Nós já temos aqui uns anos... Peronomútil, professor. Mas tá, eu aceito o desafio, entendendo que eu serei a pena nesse contexto. Não queira ter na juventude o que você terá somente na sua velhice. Ótimo, ótima reflexão. Beleza, eu não sei se a Iris quer falar alguma coisa. A de Brasília. Microfone. Eita, não, ninguém ouve nada. Sim, obrigada. Um minutinho só. Primeiro, uma alegria imensa estar participando com vocês e rever o professor Adalberto. Há quanto tempo? E com bigode, está muito lindo com bigode.
E eu quero rapidamente dizer a vocês, eu escutei e eu sou uma das terapeutas que já está colocando em prática a terapia transessencial. Eu tenho acompanhado a Henriqueta no dia a dia, nos seus workshops, e a reação, o resultado final do trabalho tem sido muito bom. Eu sou terapeuta comunitária e não tenho como dissociar a terapia comunitária da transessencial. Não tenho como. Então, são complementares. São complementares. Então, é isso, só para dar o meu testemunho e agradecer. Beijo grande. Então, a próxima vez é Milene, não sei se Ricardo quer dar uma palavrinha, Ricardo. Adalberto, eu estava até pensando aqui, eu me sinto parte desse grupo. Se alguma vez quiser que eu apresente a visão da antroposofia para a saúde mental, espiritualidade, eu teria o maior prazer de apresentar no futuro. Em alguma vez. Apresentar em abril? Abril? Eu acho que dá sim. Só tem que ver a data. Então, março seria a Milene e você seria em abril. Tá, a gente só vê a data para eu poder me organizar. E também Está cortando. Porque ele está em movimento, está no carro. Beleza, pessoal. Então, obrigado. Boa noite. Daqui a um mês a gente se encontra novamente, onde a Milene vai falar um pouco da sua experiência. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado.